Olá, boa noite. Boa noite, terça, quinta-feira. Oi, Henrique, tudo bem? Cássio, bem-vindo. Ah, Mr. Rafael. Oi, Pé, tudo bem? Que bom ver vocês por aqui. Tem alguns convidados novos. Tudo bem? Acho que essa aí é a Bianca. Oi, amore, tudo bem, Rafael? Que bom ver você por aqui. Gorete, João. E hoje é quinta-feira, dia 13. E a Regiane, uma amiga e uma das seguidoras de Oráculo, ela falou: hoje é Oráculo número 13, no dia 13 de agosto. Eu falei: nossa, é verdade, sim. Eu tô achando aqui que tá escuro. Eu vou ligar a luz e volto. Prenível, é verdade. Peraí. Agora sim. Eu sabia que alguma coisa estava faltando. Eu tinha essas rosas tão bonitas para compartilhar com vocês e não estava nem enxergando. Eu pensei que era o telefone. E são as 9 da noite. Hoje essa turma está devagarzinho. Vamos esperar mais um pouquinho para conversar. Nossa amiga Vanessa e convidada de bate-papo já entrou. Vamos a convidar ela. Oi, Márcia, bem-vinda. Vamos ver se hoje a internet se comporta um pouquinho melhor. Oi, Vá! Olá, boa noite. Tudo bem? Eu tô e você? Estou ótima, obrigada. Tá num Ixi, cantinho diferente hoje, né? então, hoje eu tive que improvisar aqui um negócio diferente para ver se não tem interferência da internet. Vamos a torcer para que hoje a conexão esteja melhor que a semana passada. Tudo bom? Tudo ótimo, tudo ótimo. Obrigada Eu pelo convite de novo. Tô feliz. imagina, você nossa convidada do mês de agosto. Opa, adorei. Como que foi sua... Pré-aniversário. Ah? Pré-aniversário, que eu faço dia 2 de setembro. Eu faço, Presente de aniversário. eu faço amanhã. Ah, parabéns! Obrigada. Temos oráculo antes do aniversário para ficar inspirada, né? Para abrir esse portal do ano novo, né? Exatamente, exatamente. A verdade é que a gente celebra no começo do ano, em janeiro, mas o ano novo é quando a gente faz aniversário. Exatamente, exatamente. Nosso ano novo particular. Exatamente, um recomeço. O Henrique estava com saudades de você, da nossa turma masculina. Oi, Ah, Kiki, tudo bem, querida? Vou mandar um oi para a dona Malá, que eu acho que está aí por perto. deixa eu pôr aqui os óculos para eu enxergar e dar boa noite para todos também. Minha filha, Camilinha, parabéns, que linda. E hoje, nossa, essa chuvinha que caiu, né? Uma chuvinha Nossa, inesperada. uma refrescadinha boa, né? Exatamente, mas está gostoso até abrir a janela para entrar um ventinho. Que Muito bom, Kiki, que bom. você está por aí com a dona Malá. Ótimo. E Vanessa, bem-vinda. Eu estou dando mais uns minutinhos. Como que foi sua semana, Vanessa? Minha semana foi ótima. Bastante trabalho, Que bom, que é muito bom, né? que bom. É, tô E oi, aqui na. Regiane. Eu estava contando que a Regiane, nossa participante do oráculo, ela falou assim hoje de manhã bem cedo. Eu troquei umas mensagens com ela e ela falou: hoje é um oráculo super especial, porque
oráculo número 13, no dia 13 de agosto. Eu não tinha nem me topado. Eu falei, é especial mesmo. Boa noite, dona Valquíria. E hoje parece que tem um ritual do dia 13, de uma dessas linhas de espiritualidade. Ah, sim, Então, não sabia. é de uma deusa. Até podia ter pego, mas vai estar aí no meu Instagram, vou conseguir consultar. Tá Mas é de bom. uma deusa também, então tem uns banhos para tomar, tem um ritual, é um dia importante, não só pela coincidência, né? Do 13, Exatamente. é Não, não sabia. Depois eu vou olhar em seu Instagram, eu te mando, e aí para conhecer. você publica, fica um dia recheado. Tá bom. Adriana, bem-vinda. Estava perdida por aí. Joy, bem-vinda. E olha, eu tenho a convidada de hoje, Que é? coloca os óculos aí. Que linda! Ela é muito linda. Eu amei ela. Oide. Eu não conhecia, pesquisei para poder compartilhar informação com vocês. É Nossa Senhora da Guia. Nossa! Eu nunca tinha ouvido falar, né? E a verdade é que ela é uma versão da Virgem Maria, de nossa Virgem Maria. Uhum. Mas ela leva o nome de Nossa Senhora da Guia porque ela tem no colo o menino Jesus. E ela foi uma guia muito forte para ele na infância e na vida toda. Então, é isso que simboliza, né? Especialmente Uhum. o papel de guia que as mães fazemos com os filhos, né? E Uhum. eu gostei muito, porque ela tem um olhar muito doce. E ela tem aqui na outra mão a estrela, uma estrela. E essa estrela é a estrela que guiou os reis magos para o nascimento da criança Jesus, do menino Jesus. Eu fico querendo falar Ninho Jesus, porque está salvo em espanhol na minha cabeça. Uhum. Oi, Jodi. Oi, Dani. O pessoal do Chile chegando aí um pouco mais tarde. Via. Então, eu falei, nossa, é nesses tempos de recomeços, né? Uhum. Recomeçando a retomar o ritmo aos poucos. Eu acho que estamos precisando de Nossa Senhora da Guia para orientar-nos a fazer as escolhas certas sem magoar ninguém, né? É, Isso é o sim, mas mais importante. é Então, eu trouxe verdade. essas rosas vermelhas, né? Estão lindas. Estão lindas. Obrigada. Eu ganhei na semana e elas sobreviveram até agora. Então, vou deixar a Nossa Senhora da Guia por aqui para começar nosso oráculo. Muito bom. Tô com o meu aqui também. Que legal! Eu até dei uma olhada antes de começar, separei, né, as cartas que a gente já tinha tirado. Uhum. Ainda falta bastante oráculo, né? São Muito. 33 cartas, depois desse oráculo vão faltar 20. Então temos muito o que falar ainda. Eu não sei até quando que a gente vai continuar, mas a gente tenta. E eu queria me lembrar mais ou menos das cartas que faltam, né? O que Uhum. você acha que vai aparecer hoje? Se alguém quer opinar por aí. Qual vocês acham que vai ser a carta de hoje? Eu vou pôr por aqui para misturar. Eu estou achando que a gente precisa de coragem. Não sei se é isso que vai aparecer, mas coragem a gente está precisando. A Fernanda fala amor. Eu acho que essa é a carta favorita. Todo mundo, quando eu pergunto, eles falam amor, amor. Tá? Então, hoje eu vou fazer diferente. Está um pouco mais fácil, porque não temos tantas cartas como no começo. Uhum. A Fernanda está querendo amor. Esquerda, centro ou direita? Centro. Centro. Pode ser essa aqui? Pode. Nossa.
falando de centro, estou procurando meus óculos também. Centramento. Centramento. Ninguém pensou que essa ia ser a carta de hoje, porque é uma palavra que não é muito usada, não muito comum também, né? Centramento, e é super importante, vamos lá. Enquanto o mundo lá fora gira, balança e muitas vezes desmorona. Aqui dentro, tudo se mantém em harmonia, apoiado em nossa essência divina, que permanece em estado de paz absoluta, amor incondicional e equilíbrio perfeito. Que Eu acho lindo. que não é coragem, mas o significado é mais ou menos parecido. Eu acho que o centramento, ele acaba te proporcionando esse estado, né? De você olhar para o medo e sem o medo a gente não tem coragem. Então a coragem não é a ausência do medo, né? A coragem é. E com centramento, eu acho que quando a gente está centrada, é mais fácil olhar com serenidade as questões da vida, centrar, se equilibrar para poder enfrentar. Então, tem a ver com coragem também, né? A Fernanda falou que uma palavra que nunca tinha ouvido falar. A verdade é que eu, pessoalmente, antes de conhecer o oráculo do pão, nunca tinha ouvido falar dessa palavra também, não, tá? E Vanessa, antes de eu refletir na carta, você acha que tem que ver com fé, centramento? Tem muito a ver comigo, porque eu precisei muito de centramento para ter coragem. Eu precisei muito olhar para dentro e estar muito equilibrada para tomar várias decisões, para ter coragem de tomar várias decisões. Sem contar que é uma palavra, eu acho que até eu já tirei essa carta algumas vezes, porque eu sou muito 880, né? Eu estou sempre muito agitada. E me centrar, me olhar para dentro, centrar, encontrar esse equilíbrio, faz muita diferença para mim. Faz muita diferença. As minhas decisões, elas ficam mais claras, as minhas escolhas ficam menos passionais. É. Você sabe que eu tenho um amigo que participa do oráculo de vez em quando, eu sempre complemento ele, o nome dele é Rogério, não sei se ele vai entrar hoje ou não, algumas vezes ele entra, não? E ele é mais ou menos que meu mentor espírita, né? Eu gosto muito da filosofia do espiritismo. E antes de eu começar o oráculo, eu gostaria que ele aparecesse por coincidência, não? Para ele verificar o que eu estou falando. Mas antes que eu comecei o oráculo, eu estava meio triste, né? Que normalmente eu nunca estou triste. Não nunca, mas eu me esforço para não ficar triste. Mas eu estava falando com tantas pessoas, especialmente lá no Chile, pessoas que estão tendo tanta dificuldade econômica, principalmente, né? Muitas pessoas que perderam o trabalho, muitas pessoas que tinham lojas, que trabalham com comércio, que estiveram fechadas por muito tempo, porque no Chile a gente teve um problema de toque de recolhida antes da pandemia, de protestos, de greves muito fortes socialmente, e a maioria dos comércios estava fechado. Então, no Chile, basicamente, eles têm uma pandemia de 7 meses. Então, hoje que a pessoa está começando a voltar, eles estão achando muita resistência social, muitos problemas econômicos, muita depressão. E assim, eu falei com umas 3 pessoas e eu fiquei tão afetada, sabe? Da dor alheia das outras pessoas, que eu falei, gente, eu liguei para meu amigo Rogério e eu falei, Rogério, como que eu faço para conseguir levar ou ouvir, né?
vivenciar a dor das outras pessoas sem perder o que a carta está falando. Porque, oi, Joana, querida, porque que acontece? Eu me senti totalmente contaminada, mas não estou falando num aspecto negativo, tá? Contagiada do sentimento, acho que é a palavra mais apropriada, né? E essa carta aqui está falando, para quem acabou de entrar, de centramento, ela fala assim: enquanto o mundo lá fora gira, balança e muitas vezes desmorona, aqui dentro tudo se mantém em harmonia, apoiado em nossa essência divina, que permanece em estado de paz absoluta, amor incondicional e equilíbrio perfeito. Então, quando eu li a carta, eu fiquei, nossa, é exatamente isso que eu entendo que a gente tem que fazer, mas como que a gente faz? Como que a gente consegue ficar em centramento? A Regiane falou sensibilizada, né? Mas a minha dúvida, e comparto essa dúvida com vocês, é como que a gente consegue ficar em centramento quando tem tantas pessoas no entorno da gente com tanto sofrimento e tantos desafios. Temos algumas pessoas que são mais privilegiadas que outras em algum contexto, e fica difícil aguentar, eu acho. O que você acha, Vanessa? Eu acho que tem uma coisa que essa carta falou aí, dessa conexão com Deus, né, com o Uhum, divino. uhum, Eu acho que é a coisa que mais deixa a gente em paz, saber que tudo tá certo, que até atrás uhum. do caos tem luz. Até atrás de todo esse tumulto que todo mundo está vivendo, né? A gente, óbvio, não ignora todas as perdas, as famílias, né? É um momento muito, é um momento de aprendizado muito duro para todo mundo. Não tem como você não se sensibilizar. Acho que se sensibilizar, ter empatia, ter entendimento do outro é exatamente o que a gente estava precisando, né? O Uhum. mundo estava tão maluco, cada um por si e Deus por todos, né? Que eu acho que a gente precisava desse chacoalhão, né? Porque é um chacoalhão, é muito Sem duro, dúvida. é muita dor por trás disso, Uhum. mas atrás de todo o caos tem luz. Sim. Atrás de todo momento difícil tem luz, tem uma revelação de luz. Então sempre tem o divino, né? Sempre tem Deus Sim, por trás. sem dúvida, sem dúvida. Então, quando você se conecta e entende que, por mais duro que seja, tá tudo certo, a gente se acalma, acalma o coração. É óbvio que quem está passando pelos momentos mais difíceis é mais difícil. Olha, Se a pessoa também tiver essa conexão, ela consegue transmutar esse sentimento dela, ela consegue se reorganizar internamente. Eu acho que cria uma abertura para a criatividade. Então, eu vejo muitas pessoas passando necessidade, sem dúvida nenhuma, mas também muito aprendizado do que, quais são as suas habilidades, né? uhum. Você está aí perdidona, perdidão no meio do caminho dessa história toda, mas quais são as suas habilidades? Quais são os seus potenciais que a gente pode ofertar, servir? Deixa eu falar que o Rogério acabou de entrar, que eu falei, conversei dele. É, bem-vindo, Roberto, que chegou atrasado, tudo bem? Eu falei para ele que a gente estava com saudades. O que mais que eu vi entrar por aí? Eu já esqueci, mas Leo, bem-vinda. E a Fernanda falou, se significa não ser responsiva. Não sei necessariamente. A Débora está falando, mas não podemos viver a dor do outro, precisamos ouvir e de verdade se conectar com o seu interior. Isso. E, Rogério, você que está aí, que eu falei de você um par de minutos atrás,
porque a palavra foi centramento. E eu estava contando aqui para nossos amigos que eu tinha trocado umas mensagens com você de como a gente consegue levar a dor das outras pessoas, né? De uma forma que a gente não seja contagiada da tristeza e da dor. E saiu essa carta do centramento, que era exatamente o que a gente estava conversando, né? Aí o Henrique está falando quantas palavras que acalmam o nosso espírito. E a verdade é que, assim, como minha crença é espírita, eu sei que tem várias pessoas espíritas aqui no grupo, como o Roberto, tem várias pessoas, o Rogério, etc, etc. Nós respeitamos as tendências de todo. Também tem pessoas católicas que não acreditam em reencarnação, mas no espiritismo a gente acredita que tudo tem um efeito, uma causa tem um efeito, né? E se a gente pensa nisso, é um aprendizado. Cada vivência de cada um de nós é um aprendizado. E o segredo é poder compartilhar, conviver com a dor da outra pessoa sem a gente se contaminar ou contagiar, tá? Em um bom sentido da palavra, para quem está conseguindo estar em um lugar mais avançado, mais equilibrado de sentimentos, possa dar apoio a outra pessoa que saiu do centramento. Isso. Né? Uhum. É isso mesmo. Eu acho que quando você está centrada, quando você está no olho do furacão, no meio da turbulência toda, se você consegue centrar, a história do avião, né? Tá lá naquela confusão. Põe a máscara, se acalma, que daí você consegue ajudar outra pessoa. Exatamente. Eu acho que o centramento tem essa energia de trazer para dentro, de perceber que como parte do todo que nós somos, não tem como dar errado. Pode ser difícil, porque talvez o aprendizado das pessoas sejam às vezes mais difíceis, às vezes mais suaves. Todo mundo tem Seu aprendizado, ritmo. né? Mas a gente, estando cada vez mais centrada, é mais fácil ajudar, é mais fácil evoluir, é mais fácil essa troca toda. A gente não veio aqui para esse plano de férias. A gente não veio aqui curtir a praia. É um aprendizado. Veio aqui para evoluir, a gente veio com propósito de aprendizado, de evolução, de correção. Você gosta do espiritismo e segue ele? Eu gosto muito do que a Cabala fala. Eu estudo Cabala há muitos anos e a Cabala fala isso, a gente não vem, né, para esse mundo de brincadeira, não tem almoço grátis aqui. O que faz a vida ser leve ou mais árdua, né? Mais difícil, mais pesada, é a sua conexão, é o seu entendimento, é o seu centramento. O Rogério está falando, mostrar que a vida pode ser bem mais além do que imaginamos. Sem dúvida, sem dúvida. Bem-vinda, Priscila, bem-vinda, Ruth. E eu vou ser bem honesta. A Fernanda está falando, hoje saí do centramento sem saber e depois voltei. Parabéns que você agora conseguiu entender o que aconteceu com você. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ajudar quando posso. Só que nessa intenção de ajudar, muitas vezes falo mais do que eu devo. E aí eu olho para as pessoas
e eu falo, meu, mas por que que ela não está entendendo o que tem que ser feito? Eu falo para mim, por que que a pessoa não está entendendo o que tem que ser feito se eu sei o que tem que ser feito e ela que está nessa situação não consegue enxergar? E aí me dá uma angústia e um desespero, né? E tenho que engolir o sapo, como falam no Brasil, porque você tem que ser prudente, né? Essa é outra palavra super importante nesses dias, de ser prudente e não falar para as outras pessoas, porque cada um tem seu ritmo e tem seu momento, né? Tem seu momento. Vou falar aqui, a Fernanda fala, agora sei que coisa que não seja ponderada é sair do centramento. O Roberto fala, a Terra passa por uma transição planetária, como se fosse uma dança de cadeiras. É inevitável essa limpeza. Acreditamos que, inclusive, quem reencarnou nessa época já veio com esse propósito. E Cuti, bem-vinda. Temos uma amiga lá em Oregon. E o Roberto está falando servir de motivo de comoção entre os que virão para habitar a nova terra. É isso aí. É Não, isso não aí. tem como fugir das nossas responsabilidades, né? Temos muitas, né? E a gente tem que estar muito responsável por essa nossa evolução. E gosto muito da palavra ecologia, porque ela traz um pouco essa ideia de que tudo que a gente faz impacta Uhum. na nossa vida e na vida das Dos pessoas. outros. Uhum. Então, quanto mais centrada ou não você tiver, mais você vai conseguir impactar positivamente ou negativamente. Uhum. Então, acho que o centramento você pode contar como uma chave principal para todos os outros sentimentos, né? É. Porque, o amor, que estava falando lá no começo, o amor ele é muito confuso quando você não está centrado. O que Ah, que é sem amor? É dúvida. aquela paixão ou é aquela carência? Ai, eu amo fulano, eu amo isso, eu amo aquilo. Às vezes não é exatamente amor, mas quando você está centrado, o amor fica mais sereno. Uhum. A Ele Joana fica. está falando aqui, desculpa, mas a Joana está falando, tem de tomar cuidado quando se perde o centramento, porque podemos machucar o outro que não tem responsabilidades da crise. Sem dúvida, e isso tem muito a ver com o que você falou, né? Você está falando com amor, mas com qualquer outro sentimento, né? Com qualquer outro. Porque a gente, nesse contexto de ser humano, né, imperfeito, em um planeta de expiações como a Terra, né, a gente Uhum. experimenta sentimentos negativos, como raiva, como cansaço, né, inveja, etc, etc. São infinidades. Mas eu acho que tudo em um equilíbrio certo, é, de você sentir uma emoção, reconhecer e transformá-la, transformar essa emoção negativa, né? Quando você perde o centramento dessa emoção negativa, é que aparece o perigo, né? Aqui, eu não sei no Chile se isso se usa, né? Aqui Diga. você precisa contar até 10. Conta Sim. até 10. Deu raiva, deu aquele sentimento mais pesado, conta até 10. O que que é contar até 10 se não voltar para o centramento? Sem dúvida, gostei de analogia, né? E E não, e centra... não reagir, né? E não ser uma pessoa reativa. Uhum, Ser uma uhum. pessoa que, ok, eu tô brava, mas concentramento, quando você tá brava, você tá triste, você tá com raiva, a sua atitude, ainda que você. E não é negar o sentimento ruim, Claro. senão você vira uma panela de pressão. Ah, eu não posso sentir tristeza, eu não posso sentir raiva. Claro que pode, são sentimentos inerentes ao ser humano, mas quando você conta até 10, quando você centra, você consegue ter mais discernimento com a atitude que você vai ter. Se é hora de calar, se é hora de falar, mas falar de maneira mais
amorosa, e amorosa, quando eu digo, não é um mimimi, ai, linda, querida, olha, você não faz mais. Não, não é isso. Às vezes você precisa ser firme, mas você não precisa ser grossa, você não precisa Uhum. ser vil, né? Ser má, para machucar, para o outro se sentir só porque você tá com raiva. A Fernanda está falando, contar até 100. A Débora fala, é o verdadeiro respirar fundo. E a Gi fala, dois ouvidos em uma boca, respira. Mas é assim, provavelmente no começo, quando a gente começa nessa fase de autoconhecimento, de melhorar nossos pensamentos e nossa atitude e comportamento na vida, provavelmente no começo precisamos contar até 100. Uhum. Outros vão precisar contar até 200. Mas o lindo de toda essa história é que é um hábito. As emoções e os sentimentos são hábitos. A consciência é um comportamento. Ser consciente é um comportamento. Então, quando você começa a pôr em prática essa consciência de reconhecer um sentimento, respirar e entender o que está acontecendo, cada vez que você pratica, vai diminuindo a quantidade de contagem e a gente chega até 10, né? Você vai ficando craque. O Roberto fala, quando você oferece um presente a alguém e ele não aceita, com quem fica o presente? Eu aprendi a não aceitar alguns presentes, isso é verdade, né? O Exatamente. típico exemplo da raiva. Você sente raiva porque, vamos por um exemplo mais simples, porque alguém ultrapassou você no trânsito e fechou você. Você sente raiva e aí essa raiva fica com você, é o presente que o cara do carro da frente deu para você. Essa raiva fica com você, fica enxugando, apertando o seu estômago, você fica xingando e reclamando o tempo todo, mas o outro cara lá na frente continuou. Nem ficou sabendo de toda a comoção, todo o desequilíbrio, como tirou você do centramento, o presente que você aceitou e que não era para você, né? É, A nunca. Regiane, a Regiane fala trabalho de artesão, fio a fio. Uhum. A Fernanda está falando que tinha que ter visto este vídeo ontem. Hoje já saí do eixo. Agora estou vendo para evitar erro no futuro. É, mas E, faz parte também, né? mas Posso eu vou dizer, contar. A fé é bem jovencinha, tá? Então tá todo no direito de tentar amanhã. Não precisa ser agora, né? e eu acho que a gente também faz parte, né? Esse é o aprendizado. Não tem aprendizado sem erro. E essa história do presente é legal, que tem aquela história, né? Tem duas outras analogias que você bebeu o veneno, né? Porque o veneno tá com você, a raiva tá com você, e esperar que o outro morra. Você Uhum, fica lá todo dia se envenenando, esperando que o outro uhum, morra. uhum. Ou você querer tacar uma bola de fogo em alguém, pode ser que sim ou que não, que você acerte a pessoa. Só que em 100% das vezes queima a sua mão. É. E você sabe que eu gosto de estudar sobre emoções. Eu acho que a raiva é uma das emoções mais perigosas. Eu acho que é uma das emoções que consegue tirar a gente do eixo, do centro, com muita intensidade, com muita facilidade, né? É, e o impacto dela físico, né, é muito forte. Eu, Sim. pessoalmente, quando sinto raiva de alguma situação específica, eu faço um baita de um esforço e de uma concentração para sair desse sentimento. Porque eu percebo que fico com dor de estômago, fico enjoada, meu estômago fica ressentido até o dia seguinte, fico totalmente ansiosa, o meu ritmo cardíaco é totalmente fora do equilíbrio. Então, é assim, eu tenho muito respeito e muito medo da raiva.
porque é uma energia negativa muito poderosa que pode causar muito dano, né? Muita dor. Então, eu acho que esse trabalho que a gente está falando aqui, de pôr em prática, né, esses hábitos de moralidade, de controle de emoções, é super importante e faz parte, como falou o Henrique, da maturidade, né, de evoluir, de autoconhecimento. E é isso que a gente está precisando fazer para melhorar nosso mundo e tirar nosso mundo, nosso planeta Terra da situação que a gente está hoje, né? A raiva, eu não acho que ela seja tão negativa assim. Uhum. Eu acho que a razão pela qual você fica com raiva, que é normalmente algo que pode ser uma ilusão, né? Que pode ser inclusive uma ilusão de que o outro não deveria ter me fechado. É uma ilusão, por que não? Ele te fechou, você não sabe se ele está com pressa, você não sabe se ele está indo levar alguém ao hospital ou se ele está fora do eixo. Né? Esse respeito, mas a raiva é um sentimento que é um impulso natural nosso que leva para ação. É o sentimento que leva para ação. Se você falar, nossa, que raiva desse carro andando loucamente, eu vou prestar mais atenção. Você tem uma raiva e que se concentramento, você toma uma decisão, você toma uma ação e não uma reação. Eu acho que o ruim Perfeito. é você assim, não Reagir. para pensar. Sentir raiva é muito do ser humano, te leva para ação. Ai, que raiva que eu não tirei a nota que eu queria. Estudei tanto, agora eu vou estudar mais. É. E a raiva, a Joana está falando, dá a impressão que a raiva não liberada fica alojada em algum ponto do corpo, sem dúvida. É o fígado, para vocês. A raiva fica no fígado, né? E a gente está numa geração do mundo, né, que as pessoas têm fígado gorduroso, mesmo as pessoas magras. Então fica a dica aí, porque estamos com tantos problemas no fígado. Não é só a bebida, não é só a gordura dos alimentos, né? Até porque antigamente se comia muito mais gordura, né? Exatamente. Né? O Henrique está falando um pouquinho de raiva, é até aceitável, mas não se pode alimentar o ódio, sem dúvida. Eu Isso. acho que toda emoção negativa, porque para existir o lado positivo de um sentimento, tem que existir o lado negativo, senão eles não existem, né? Para você reconhecer uma coisa e um sentimento como tal, você tem que ter vivenciado o oposto. Amor, ódio, generosidade, egoísmo, não podemos identificar e diferenciar se não existe o yin e o yang, né? Mas eu acho que o importante de cada emoção negativa que seja o impulso de transformação. E eu acho que muitas vezes as raivas, mientras maior a intensidade, né? Pode ser um impulso incrível para você virar a situação. Sim. Sim, Ai. sim. O Roberto está falando aí um livro Como Salvar o Seu Fígado. Mais ou menos isso aí, né? Mas tem um livro, tem umas receitas, tem uns retiros, inclusive, de detox. Eu fazia muito, tá? Eu fazia muito. Tem um livro de um alemão que se chama alguma coisa de detox do fígado. Ele se chama Andrea, é homem, mas ele se chama Andrea Moritz, tá? Ele é um doutor naturista, né? E ele tem um detox especial do fígado que você faz com suco de maçã. Eu fiz no 2015 várias vezes, tá? Quando estava passando por essa fase de experimentação. E eu fiz junto com meu marido, inclusive temos os sucos aí no armário, querendo fazer depois da quarentena e a gente ainda não achou o momento apropriado para fazer.
E você sabe que quando eu fiz o detox do fígado, mexeu muito comigo emocionalmente, mais que fisicamente. Então, eu realmente consegui sentir na minha própria pele o impacto das emoções e meu fígado. Tá? Eu não tenho problema nem de gordura, nem pedra no rim, na vesícula, nem no fígado, que normalmente estão todos comprometidos, nem no pâncreas. Mas o impacto do detox foi muito forte emocionalmente, mexeu muito comigo. O corpo, né? Às vezes a gente precisa dessa mudança através do corpo para poder mexer na emoção, porque às vezes a gente está tão vendado, tão cego para as nossas emoções, que esse trabalho via corpo, ele faz muita diferença. Ele faz toda a diferença no emocional, num caminho inverso, né? Normalmente, eu vou rezar, meditar, fazer um retiro, me acalmar. Só que se aquilo está nas suas vísceras, literalmente, como é que faz? É um trabalho conjunto, né? É que a saúde é um complemento, né? É corpo, mente, espírito. O corpo tem que ser trabalhado. Eu sempre tive muitas questões com alimentação. A minha mãe é uma pessoa que nunca gostou de se alimentar, tinha questões, então na minha criação o alimento não era bem visto, para resumir. E eu nunca me alimentei com saúde. E hoje também, por conta dessa minha conscientização, eu tenho vontade, eu não consigo ainda, para mim é difícil, mas eu já tenho vontade de equilibrar também a minha alimentação. Eu sinto que certos alimentos me pegam mais. Sem Então, dúvida. esse centramento, né, ele tem que ser holístico. É, Corpo, corpo, mente mente, alma, e né? a alma, espírito. Por muito tempo o mundo falava que a mente, né, os pensamentos e a saúde do nosso corpo não eram interligados, né? Eu te contei que eu escrevi um livro, né, meu primeiro livro, quando as emoções nos adoecem, né? E que fala exatamente disso, do impacto que tem nosso pensar, nossas emoções, nosso sentir com nosso corpo. É inevitável, né? É inevitável. É, e a gente o mundo está sofrendo tanto de depressão e de ansiedade, né? Que eu acho super importante a gente tomar consciência e fazer um trabalho holístico, né? Sim. E procurar médicos. Quando eu me tratei do câncer de mama, depois que eu fiz o tratamento, eu consegui achar um médico que eu fiquei super apaixonada por ele, porque foi o primeiro médico que me perguntou como que eu estava emocionalmente, antes, durante e depois da doença. Tá? Uhum. E eu vejo que hoje em dia esse conceito de saúde integrativa, né? Que eu estudei nutrição, mas eu estudei nutrição integrativa, porque você considera a parte emocional das pessoas. Acho que isso está fazendo toda a diferença no mundo para o tratamento das doenças hoje em dia, né? Sim. O Sem Henrique, dúvida. o Henrique fala, nem sempre são os alimentos que nos mantêm, as emoções são um complemento muito forte. Sim. É um 50 e 50. Eu acho que não tem como falar que lugar, que parte mais importante ou menos importante que a outra. Eu acho que o corpo pode ser que ele seja mais resistente que nossa mente, né? Mas todos os corpos são diferentes, todas as circunstâncias são diferentes. A gente tem vários corpos também, né? Exatamente. Só o corpo físico. A gente, se eu não me engano, são 7 corpos. Uhum. Não, Então, tem muito alimento aí, além é, do físico, do alimento, da nutrição ali com o arroz, o feijão, as verduras, frutas. Eu acho que é como você falou, a emoção
ela às vezes é o que te desequilibra. E aí não Exatamente. tem. E aí eu vou dizer até para você, minha mãe ela tem um nível de demência senil e teve uma época que ela rejeitava todos os remédios. No emocional dela, ela já queria tanto se desligar do mundo por tantas dores dela que nem medicação fazia efeito. Claro. E é no que eu acredito. Óbvio que se eu for conversar com um médico bem conservador, ele vai me chamar de biruta. Mas tudo bem, não tem problema, porque talvez seja até bom ser um pouco biruta, ser um pouco doida, mas nem, nem o remédio. Então, eu acredito que a gente tem que tratar todos os nossos níveis, né? Não Uhum, só o uhum. nível energético, de sentimento, de pensamento, físico também, mas vai mais além, né? E você sabe que o físico e a mente eles estão tão ligados que quando você começa a cuidar ou primeiramente da psique, da mente ou do corpo, um puxa para que você melhore o outro, né? Outro. Porque a gente é centros de energia, né? Somos 7 centros de energia. Todo o nosso corpo é energia e isso é tema para outra conversação bem longa, né? É. Mas quando você começa a se alimentar bem, as reações químicas de nosso corpo mudam completamente. Muda Se você está completamente. comendo uma dieta com muito teor de açúcar, você fica mais ansiosa, né? E se você muda o estímulo, a sinapse que você faz com seu cérebro, muda completamente. Aí você mudou seu regime, sua alimentação, você consome menos carboidrato, menos açúcar, porém, sua energia vai fazer que seu corpo, sua mente fique menos ansioso. E aí um vai puxando o outro, né? Um avança 2 passos, o outro avança 2. E aí a gente vai chegando na meta do ideal da saúde que cada um está procurando. Naquilo que cada um precisa, né? Porque a conta de cada um é diferente, né? Uhum, A uhum, equação para cada pessoa é diferente. Então, às exatamente. vezes, até o fato dela não se alimentar adequadamente leva ela a certos entendimentos de Uhum, vida. uhum. E tanto assim que muitos problemas de depressão, né, são por alguma falta de um mineral, né, ou de alguma vitamina no corpo, que obviamente elas têm que ser tratadas com farmacológicos, né, porque se você precisa vitamina D ou você precisa lítio, não tem forma de você consumir alimento em quantidade necessária e garantir que seu corpo vai absorver esse mineral ou esse ingrediente específico e você vai curar da depressão, né? Então, Uhum, a gente tem que se tratar com medicamentos em casos específicos. Mas isso para entender como nosso corpo afeta nossa mente e como uhum. nossa mente afeta nosso corpo. A Joana falou que a live está tão boa que passa muito rápido. Obrigada. O Henrique está falando centramento e equilíbrio em todos os sentidos. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que, como temos ligado nosso oráculo do pão à pandemia, eu acho que é uma carta super importante nessa fase que a gente está vivenciando hoje, de abrir as portas de nossos lares e sair para a rua. Sim. Porque mais ou menos é essa fase que estamos vivenciando agora, né? Eu vou ler a carta mais uma vez, tudo bem? Uhum. Então, centramento fala assim: enquanto o mundo lá fora gira, balança e muitas vezes desmorona, aqui dentro todo se mantém em harmonia, apoiado em nossa essência divina, que permanece em estado de paz absoluta, amor incondicional e equilíbrio perfeito. Muito linda,
muito linda a descrição da palavra de uma forma muito sutil e muito certa, né? Isso Sim. deveria ser um mantra. Enquanto o mundo lá fora gira, balança e muitas vezes desmorona, aqui Uhum. dentro tudo se mantém em harmonia. Que assim seja para todos nós. Que eu costumo falar que é fácil você manter a calma e o equilíbrio lá meditando lá no alto da montanha, na praia, assim, né? Sem Uhum, barulho, perfeito. no meio da floresta, com toda a natureza a seu favor. Difícil é você manter essa mesmo estado de centramento no meio da Avenida Paulista, no centro da Exatamente, no cidade, trânsito, com os motoqueiro, filhos, né? motoqueiro passando. Então, eu acho que assim, a verdadeira evolução ou maturidade é isso, é quando você consegue olhar e falar, ok, o que eu faço agora? Né? Consegue respirar antes de pirar. E o que a gente tem, eu falei várias vezes, né, que esses desafios, esses ensinamentos de nossa moralidade, de nosso autoconhecimento, começam nas coisas mais simples. Eu falei há um tempo atrás, não precisa ir a fazer caridade na África, né? E complicar as coisas. A caridade dá para fazer em casa, com quem trabalha com você, com a pobreza local do país. Eu a mesma coisa, o aprendizado de centramento, de controlar nossas emoções, tem que ser feito no lugar do trabalho e no solar. A gente não precisa ir longe, né? A família, né, já é o primeiro núcleo de aprendizado. É o primeiro núcleo. Se você não consegue fazer isso dentro da família, que é difícil, é muito difícil você conviver com o marido, com a esposa, com o companheiro, a companheira, os filhos. São personalidades diferentes, são pessoas diferentes. Se você não exercita isso de pequeno, né, não vai aprendendo com com a razão ter uma família, por que você tem que ter uma família, para que tem Uhum. que ter filho, por que você tem que viver com alguém? Porque aquilo também é para sua evolução, né? Relacionamentos existem para que você Para aprender. evoluir, para você aprender com o outro. Não é, de novo, não é para tirar férias e só tomar chopp. Tem muito aprendizado aí. Então, Uhum. se você consegue fazer isso dentro de casa, que é o lugar mais difícil, é muito difícil fazer isso dentro de casa, com seus filhos, porque é 24 horas, ainda que você saia para trabalhar, que os filhos saiam para estudar, você vive naquele ambiente. Se você não consegue ter essa atitude dentro de casa, o que você fizer fora é Não, não para engrever, adianta. Não é para adianta. engrever. Não, você pode até conseguir, você pode até ter compaixão, você pode até fazer pelo outro. Não, não é que não é validado o que você faz, mas não é de verdade o seu crescimento. A Joana está falando, também temos que pensar que é bom ter centramento e não apático às situações em nosso redor. É bom não perder a sensibilidade com o mundo. Eu acho que a chave é essa, mas é um ponto muito difícil de achar. O Roberto está falando que a caridade não precisa ser material, sem dúvida. Está aí o sentido da família para o plano espiritual, que você acabou de descrever, Vá. Muito Isso, certo. É isso. isso, né? Então, o centramento é acordou, já pensa centramento, mantra. Centramento. Centramento com nossa família. E centramento, né? Do que você acredita e ser honesta e coerente. O que você estava falando, que sentido? Você não vai no trabalho, você é toda simpática e compreensiva, e aí você chega em casa chutando o cachorro, gritando para os filhos. Não, a gente tem que ser a mesma dentro de casa, no Sim, trabalho, em uma reunião com uma pessoa desconhecida. Isso é centramento moral, né? sim.
Muito, gostei da palavra, achei super apropriada, né, para o momento que estamos vivendo. A internet foi super, né, generosa com a gente. Ela Parabéns, teve o centramento dela. teve um centramento dela. Eu fico aqui bem apertadinha nesse canto, tá? Toda semana. É, eu tô em pé. Ah, você está em pé, coitada! Penitência, então. Para eu poder ficar num lugar onde a internet fique boa. Porque Mas assim, tudo bem. eu estou do lado da janela, do lado do router, né? E aí eu quero pôr flores, pôr uma santinha, aí a que não é santinha também dentro da mesma tela vai ficando meio difícil encaixar tudo, mas tudo seja pelo centramento da internet. É, eu fiquei aqui sem nenhum fundinho, né? Meu fundinho ficou uma parede branca. Eu tô do lado do meu altar. Você falou da sua, aqui tá Mostra do para a meu gente. lado. Ai, que linda! Essa é. Gente, esqueci o nome. Peraí. Vai lá, Santa Terezinha. A história dela Santa é muito Teresinha. bonita. E aí eu tenho os meus anjos, os meus cristais. Estão Uhum. todos aqui do meu ladinho, meus Todas oráculos. essas coisas ajudam para o centramento da gente, né? Sim. E é uma Eu também sou. manutenção, Eu não tenho é? é, eu acho super importante um incenso, uma vela, uma imagem, né? Ajudam para o centramento, para lembrar, né? Em Isso que que eu ia a gente falar. acredita, em que Serve a para gente acredita. serve não porque um santo vai resolver a sua questão ou uma pedra, mas serve para você se conectar com aquela energia, com aquele significado. É óbvio que os objetos têm energia e têm influência, como o celular tem, como o micro-ondas tem. Exatamente. Outras coisas não têm, outras coisas magnéticas, né? Eletrônicas ou não. Tudo tem. A gente é impactado por isso, mas serve muito para nos manter conectado com esse centro. E eu acho que podemos deixar como desafio da semana, Uhum. falando na palavra sentamento, graças ao comentário aqui da Fernanda Veríssimo, vamos a deixar como desafio contar antes de reagir frente a nossas emoções. O que você acha, Vá? Acho ótimo. Tá? Então, Até assim, 10. vamos fazer de um jeito um pouquinho mais generoso. Quem consiga contar até 10, pode contar até 10, né? Mas assim, eu acho que seria interessante você perceber, anotar em algum cantinho, hoje eu precisei contar até 30, né? Uhum, No dia seguinte, quem sabe que você consiga contar até 20. E uhum. espero eu que até a próxima quinta-feira você já nem precise contar, porque você vai estar tão centrada e tão conectada com você mesmo que vai ter uma tolerância incrível, né? Muito bom. Eu vou, Eu quero, só que eu vi que entrou um monte de gente também pode falar, legal. diga. Agradeço, Joyce, Renata, tanta gente legal aqui que deve ter curtido a live. Obrigada. E você vai compartilhar com nós até o final do mês? Você consegue Sim, ficar consigo. conosco esse mês de agosto? Então, para todas as torcedoras aí, Muito bom. ficaremos com a Vasta ao final do mês. Parabéns! Ela estava preocupada semana passada, né? Que era o primeiro live dela e ela estava nervosa. Você hoje estava uma profissional, tá? Na semana passada eu tava tenso, eu tava total fora de centramento. Mas faz parte. Você Até a voltou no internet, seu centro, até a né? internet Ficou chacoalhou. fora, né? Então, vamos a pedir a Nossa Senhora da Guia para que guie a gente sempre para nosso centro, para nosso centramento. Obrigado por todos os comentários maravilhosos, tá? Desculpe se eu não consegui ler algum deles, mas que vai passando muito rápido. Obrigada por compartilhar com a gente toda quinta. Obrigada, Vá, pelas seus comentários e sua cooperação que foi divina. Muito amor para vocês. Vamos todos juntos lutando